Oi, 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 galera, tudo bom? Então aí, ó, hoje é dia 24/4, tá chegando, né? Dia da gente se ver de novo, que bom, tá? Frase do dia: nenhum obstáculo será tão grande se sua vontade de vencer for maior, ok? Então, o que a gente vai estar vendo hoje, gente? Porcentagem, tá? Nós estamos indo para a apostila de vocês, pro caderno 1, tá? Para a página 417. O que vai acontecer com aquelas páginas que a gente tá, entre aspas, pulando, tá? A gente não tá pulando, já vou explicar para vocês, ó. Esse conteúdo aqui a gente já viu, ó. União, intersecção, está contido, contém os naturais, os inteiros, os conjuntos, tá? Então, isso aqui é como se fosse uma revisão do módulo 1, 2 e 3 aí, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo? Quando a gente voltar para ter presencial, esse módulo aqui, ele vai servir como uma revisão para nós, entendeu? É uma coisa que a gente não fez ainda, mas a gente já estudou. Então, a gente vai ter, tipo, uma revisão. Vou deixar esse módulo, que já foi visto, né, garantido para depois, tá ok? Então, nós estamos aqui, ó. Porcentagens e algumas aplicações, tá? Vamos ver o que é porcentagem. O que a gente já viu disso? Primeiro, qual é o símbolo da porcentagem? Lembram? Todo mundo lembra, né? Tem gente que eu sei que não gosta muito de porcentagem aí. Esse é o símbolo, tá? O que a porcentagem ela trabalha? Ela trabalha assim, é como se eu trabalhasse apenas em grupos de 100%, entendeu? Eu tenho que repartir tudo que eu tenho em grupos de 100 e pegar uma parte de cada grupinho, tá? Porque daí assim, ó, se a gente tinha lá 40%, o que isso significa? Que são 40 de cada cento que eu tenho. Se eu tiver 200, que são 200, eu vou ter 2 quarentas, que vai dar 80. Se eu tiver 300, que são 300, eu vou ter 3 40, que vai me dar 120, tá? Então, é tudo calculado em centos, em grupos de 100. O que mais que a gente já tinha visto, tá? Que o total, o todo que eu tenho, tudo que eu tenho, é o meu 100%. É com isso que a gente trabalha, um total. E a gente resolve com uma regra de 3, tá ok? Então, assim, ó, o mais básico aí. Calcule 10% de 250. Eu sei que muitos já pensaram aí, é 25. E eu concordo que é 25, tá bom? Mas vamos pensar. Eu tenho 250. Esse 250 é o meu todo, é o meu total. Então, esses 250, ele tá representando o meu total, que é o meu 100%, tá? 250 é 100%. Eu quero saber 10%. Então, assim, ó, valor embaixo de valor, porcentagem embaixo de porcentagem. Então, ó, 250 é 100%, quanto é 10%, tá? Daí, como toda regra de 3, multiplicamos cruzado. Então, eu tenho o que aqui, ó? 100x é igual a 250 vezes 10, 2.500, né? Só acrescentar um zero. X é igual a 2.500 dividido por 100. Corta, corta. X é igual a 25. Tá? Então, assim, ó, o que mais que a gente tinha visto, assim? Uma observação. O meu total é 100%. 50% é a metade de 100%, então é a metade de tudo que eu tiver. Se eu tiver 300 pessoas e eu pegar aqui 50% disso. Sempre que falar em 50%, quer dizer que eu peguei a metade das pessoas. Então, de 300, 150.
E ali, como é que a gente calculou esse 10% tão rápido? Gente, para calcular 10% de qualquer valor, é só você dividir o valor por 10, ó. Se eu dividir o valor por 10, sobrou os 25. Então, se eu pensar aqui, ó, quanto que é 10% de 500? 50. Quanto que é 10% de 225? 22,5. Tá? Quanto que é 10% de 13? 1,3. E se eu sei 10%, eu consigo descobrir todas as porcentagens, tá? Ó, se eu sei que 10% de 500 é 50, se eu precisar de 20%, é 2 vezes o 10%. Então, 2 vezes 50, 100. Entenderam? É assim que a gente faz o cálculo mental. Vocês não precisam fazer o cálculo mental. Você sabendo aplicar a regrinha de 3, é bem de boa, tá? Com isso, gente, nós vamos lá para a apostila. Ó, página 417, tá? Numa escola, há 90 alunos no nono ano, sendo que 50% são de meninos. Quantos são as meninas do nono ano? Gente, ele fala em cálculo mental porque é fácil. Se eu tenho 90 alunos, tá dizendo que 50% são meninos. Nem precisava fazer tudo isso, né? Se tudo tem que fechar 100%, os outros 50% são as meninas. Quantas são as meninas? O que é 50%? 50% é a metade. Qual é a metade de 90? 45 meninas. Tá calculado. Tá? Vamos lá. Número 2. Dos 28 alunos de uma turma de nono ano, 25% deles já se decidiram a área profissional que gostariam de seguir. Quantos são esses alunos? A pergunta é, quantos são os 25%? Tá? Eu vou ensinar vocês a fazerem de 3 maneiras, tá? Vocês vão escolher a maneira que vocês acharem mais fácil. De 2 maneiras. Vamos diminuir um pouquinho, tá? A regra de 3. Não vamos mais fazer que nem no 6º ano lá que vocês calculavam. 25% de 28. Lembram disso? Isso era no 6º ano. Fazia 25% vezes 28. Tá? Daí vai fazer 25 vezes o 28, que é 700, sobre 100, corta 7. Tá? Assim é a primeira maneira lá do 6º ano. A segunda maneira que vocês tiveram daí no 8º é a regra de 3. Eu tenho um total de 28 alunos. Esse é o meu 100%. Quantos desses alunos é 25%? Multiplica cruzado. Ó, vai chegar na mesma conta, ó, quer ver? 100 vezes x igual a 25 vezes 28. X é igual a 700 dividido por 100. X é igual a 7. Viram que deu a mesma coisa? Esse processo aqui eu acho mais interessante de fazer, porque às vezes assim, ó, não é para calcular tantos por cento de um valor. Às vezes eles, 5% é 30, quanto que é o total? Daí é meio difícil fazer assim, um pouquinho difícil, tá? E o cálculo mental, gente, que eu faço é assim, e alguns eu sei que fazem também. Quantos anos eu tenho? 28. 28 é 100%, tá? Isso a gente já sabe. Eu tenho que chegar em 25. Então, se 28 é 100%, metade disso é 50%. Ó, tem que chegar em 25. 25 não é metade de 50? Então, eu vou pegar metade de 14. 7 alunos. Então, tá. Com isso, eu vou estar deixando para vocês fazerem já, ó, tá? Ó,
fazer a 3, tá? A e B, fazer a 4 e fazer a 5, tá bom? Vou deixar isso aqui pra fazer. Daí nós vamos, tá vendo, ó, porcentagem na estatística, tá? A porcentagem é bastante usada quando a gente trabalha com gráficos, ainda mais quando é o de setores, ó, o de pizza, tá? Se eu for ler esses gráficos, ele tem que ser dado todo em porcentagem, tá bom? Daí eu vou estar fazendo a primeira com vocês. Com relação ao primeiro gráfico, que apresenta dados sobre os dois tipos de IES, tá? O que é IES, ó? Instituição de Ensino Superior, IES, tá bom? IES, públicas e privadas, sabe-se que 76.818, tá aqui, ó, docentes que atuam no ensino superior possuem apenas o curso de especialização. Eles representam 20% do total de docentes. Quantos docentes tinha o país na época do levantamento? Muito bem. O que está me dizendo? Está me dizendo que 76.818 dos professores tinham apenas especialização. Então, aqui, ó, especialização, a parte amarela queimada aqui, ó, 20%. Então, essa fatia da minha pizza representa 76.818. Eu quero saber todos. Quanto que é o meu total, tá? Vou fazer de duas maneiras também. Tá? Vamos lá. Por regra de 3, o que a gente sabe? A gente sabe que 76.818 é o meu 20%. Tá bom? Quantas pessoas representam o meu total? O que é o meu total? 100%. Gráfico inteiro. Multiplicamos cruzado. 20 vezes x é igual a 76.818 vezes 100. Vamos colocar 2 zeros. Tá? X é igual a 76.818,00 dividido por 20. Simplifica aqui e divide por 2 isso aí. Tá? A gente tem, então, ali 768.180 dividido por 2. A gente tem 384.090. Tá? Se eu for pensar diferente, 20%, tá? Pensando em 100%. Quantos 20% eu preciso para chegar até 100? 20, mais 20, mais 20, mais 20, mais 20. 1, 2, 3, 4. Com 5 20% eu chego a 100. Então, eu pegaria aquele valor e multiplicaria por 5. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 1 é 5, mais 4 é 9. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 6, 30 mais 4 é 34. 5 vezes 7 é 35, com 3, 38. Tá? Os dois jeitos de pensar estão certos. Então, eu vou pensar assim, eu vou exigir que vocês façam assim? Não. Vocês podem fazer a regra de 3 se vocês se sentem mais confortáveis. Mas nada impede o aluno de vocês pensarem assim. Se algum de vocês pensa assim, bem tranquilo, ó, mas tem um cálculo aparecendo. Não é assim, eu fiz por lógica. Não, isso não é uma lógica. Isso é um cálculo mental diferente, tá? Então, assim, o que vocês vão estar fazendo? Tá? Vocês vão fazer A2 para prof, A3, A4, tá? A5 e A6 não precisa, tá bom? Daí, nós vamos estar vendo, tudo isso é revendo, né? Nem é vendo. Porcentagens sucessivas. Aqui diz assim, ó, use calculadora para resolver os problemas desta seção. Vamos ver se há necessidade, tá bom? André trabalha como advogado numa empresa.
No ano de 2018, ele teve 2 aumentos sucessivos. 5% em março e 3% em outubro. No início do ano, ele ganhava 8.500 e terminou o ano com um salário de 9.192,75. Comparando o salário final com o inicial de André, pode-se dizer que ele teve um aumento de 8%? Então, vamos pensar. Ele recebeu 5% em março e 3% em outubro. Ah, prof, pega ali, ó, 5 mais 3 dá 8%. Não. Eu não posso calcular 8% em cima disso. Porque ele não está ganhando 8% em cima disso. Em cima desse salário inicial, ele está ganhando apenas 5%. Daí esse valor muda. E em cima do novo valor que ele vai ganhar 3%, tá? Então, se eu comparar o salário dele inicial e o final, eu posso dizer que ele está ganhando 8%? Não. Ele não está ganhando 8% a mais, tá? Então, nós vamos explicar como é que se faz esses 2 aumentos sucessivos. Eu tenho que calcular ele separado. Primeiro aumento. Ele ganhava 8.500. Esse era o 100% dele, tá? Ele tá ganhando 5% a mais. Então, ele vai ganhar 105%. Assim, eu já vou calcular direto quanto que ele tá ganhando, tá? Então, vou fazer ali na calculadora. 105 vezes 8.500 e vou dividir por 100, tá? No final ali de março, ele tá ganhando 8.925, tá? Agora, lá em outubro, ele vai ganhar 3% em cima desse, não em cima daquele. Então, 8.925 é o salário dele. Então, é o total que ele tá ganhando. E ele vai ganhar 3% a mais. Então, quanto que é esses 3% a mais? O salário dele vai ser o 100, que ele ganhar mais 3%. Vamos multiplicar cruzado de novo. Vezes 103, e botei um monte de zero aqui. Vezes 103, e vamos dividir por 100. Daí, ele vai estar ganhando exatamente 9.192,75. Ah, prof, mas se eu fizer isso aqui, mas isso dá 8 e tu botar em cima disso? Vamos fazer aqui, ó. 8.000 mais não vai dar. É meu 100%. Quanto que vai ser 108, tá? 108 vezes 8.500 dividido por 100. 9.180. Dá menos. Porque eu tô calculando tudo em cima de uma base menor, ó. Tá? De 8.500. Ele não teve todo esse aumento em cima disso. Ele teve um percentual em cima disso e o outro percentual em cima do novo salário, tá? Então, é assim que se faz percentuais sucessivos, aumentos sucessivos, tá bom? Com isso, nós vamos fazer. Hoje nós vamos trabalhar. Vamos aproveitar que tinha feriado, né? Tá? Ah, eu vou fazer a B ainda pra vocês, ó, tá? Vocês vão fazer a 2 e a 3. Tá bom? Então, vamos fazer a B aqui juntinho. Agora, responda. 2 aumentos sucessivos, um de 5 e um de 3, correspondem a quantos por cento no final? Daí, eu vou calcular da seguinte maneira. Qual era o início do salário dele? 8.500, tá? Então, 8.500 foi o inicial, tá? No final, lá de outubro, foi, né? Lá no final de outubro, tá? Que já ganhou os 2 descontos. Quanto que ele estava ganhando? 9.192,75. Então, 9.100 e... perdi. 92,75. Quantos por cento é? Vamos ver. Se o chefe dele quisesse dado
Se ele fosse dar direto para chegar até aqui, quantos por cento ele deveria ter dado, tá? Vamos fazer lá, então. 9.192,75 vezes 100, dividido por 8.500. 108,15. Tá? Se ele ganhava 100% e agora ele ganha 108,15, quantos por cento ele está ganhando a mais? 8,15%. Tá? Então, eu dando 8% só, eu tô tirando 0,15% dele. Tá bom? Entenderam isso? Tá? Espero que sim. Ah, prof, mas é só 0,15. Ah, mas olha que 0,15 faz diferença. Vocês vão estar fazendo a 2 e a 3. Tá bom? Isso hoje. Então, vamos lá. Recapitulando. Página 418, a 3, a 4 e a 5. Página 419, deixa eu olhar de novo aqui. A 2, a 3 e a 4, tá? São regrinhas de 3, ó. São ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regrinhas de 3 para fazer, 8, 9, 10 regrinhas de 3, tá? É bem tranquilo, acho, para vocês. E o tema de vocês, pra semana que vem, tá? Vamos ver aqui no Em Casa, o que a gente pode fazer. A número 1. Quanto é 50% de 1.060? Gente, 50% é a metade. Qual é a metade de 1.060? Quanto que é 1.060 dividido por 2? Ó, 530, tá? Vocês vão fazer a 1. Qual mais? Fazer a 1. A 2, a 3, a 4, a 4, até a 4, tá bom? Até a 4, a 5 vocês, eu vou deixar para fazer com vocês, tá bom? Então, vocês têm essas questões para serem feitas, tá? A gente vai estar postado outro vídeo também, tá? O vídeo de algumas dúvidas, ok? Então, assim, a prof tá com saudade, a gente tem que marcar uma aulinha para se ver, né? Quem sabe a gente marca pra semana que vem uma aulinha aí pra gente se ver, pra matar um pouquinho da saudade de ouvir a vozinha de vocês, tá bom? Um beijo bem grande.